Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu reuni mais uma vez em vídeo para vocês algumas atividades práticas que a gente acaba desenvolvendo em sala de aula, mas em virtude do tempo, por ser um módulo só, a orientação eu sinto que acaba ficando um pouco deficitária, então eu optei por fazer essa gravação em vídeo para vocês, para que a gente frise os pontos teóricos. Essa gravação da aula de hoje diz respeito à aula teórica de número 8 que nós tivemos na última segunda-feira, dia 22 de março de 2020, 23 de março de 2020, na verdade. Então, nós trabalhamos com algumas habilidades, né? A gente falou um pouco sobre a ferramenta de texto, texto em caminho, mas assim, o principal dessa aula, que eu julgo mais relevante, e que dá mais oportunidade para nós trabalharmos com relação a efeitos ou coisas interessantes, é justamente a questão de trabalhar com símbolos e 3D. Então a gente trabalhou, vimos algumas possibilidades de símbolo e eu gostaria de reforçar essas possibilidades, mostrando para vocês algo que a gente viu na prática lá utilizando o nosso recurso de computação à distância. Muito bem. Para a gente começar a fazer essa prática de 3D, nós vamos precisar de duas coisas. A primeira delas, uma forma geométrica, então eu vou desenhar uma elipse. Na verdade, eu não vou desenhar uma elipse, eu vou desenhar um círculo, efetivamente. Nesse momento, o círculo ele não precisa ter um tamanho exato. Eu vou só, o único pré-requisito para esse círculo é que eu tenha uma cor atribuída a ele. Eu vou mudar o meu modo de cor para RGB, para que a gente tenha cores um pouco mais vibrantes, né? Então, eu venho aqui no meu Color, mudo a minha paleta para RGB e vou selecionar uma cor azul, ok? Não quero o meu contorno, então eu tenho um círculo definido, posso até reduzir um pouquinho o círculo. E como foi dito, a proposta é que a gente trabalhe com efeitos de tridimensionalidade. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Então, eu venho em Effect, 3D, e tenho três opções. Extrusão e bevel a gente não vai ver nesse vídeo agora, nós vamos ver primeiro o Revolve, ok? Então, como eu tenho um círculo desenhado, o Revolve ele tem como característica de complementar uma figura. Então, a gente vai ver no próximo exercício que você pega uma metade de uma figura e utiliza o Revolve, ele acaba completando essa figura. Como eu tenho uma figura geométrica pronta, ele se comporta de uma maneira um pouco diferente. Então, eu vou lá em Effect, 3D, clico em Revolve e ele transforma o meu círculo, que era originalmente um círculo, em um donut, né, uma rosquinha. Então, nesse momento, a partir desse momento, eu tenho a ativação desse painel de controle, que é o controle do meu 3D. Eu tenho algumas opções que eu recomendo que vocês explorem. Eu posso, por exemplo, modificar a posição do 3D, modificar a maneira com que o 3D ele vai ser exibido. Eu tenho a possibilidade de demonstrar aqui também o tipo de superfície que vai ser aplicada. Então, por padrão, quando você aplica, ele vem como plástico, mas eu posso deixar como difuso, onde eu não vou ter brilho, ou posso deixar como sem sombras, então ele vira simplesmente uma forma amorfa, né? Sem, não uma forma amorfa, mas ele vira uma forma sem volume, né? Ou simplesmente o wireframe que eu vou ter a construção geométrica dos traços somente da minha figura. O que interessa para a gente nesse momento é mantê-lo como plastic shading, né? Que é a proposta de trabalhar com o preenchimento assim, a ideia de que isso é de plástico. Existe aqui um outro campo chamado More Options. Então, quando você clica em More Options, você tem outras opções que são bastante interessantes. Por exemplo, eu consigo controlar a posição da luz, de onde vem a luz. Então, repara que quando eu movimento a luz, a fonte de luminosidade, ele também modifica na minha figura automaticamente. Eu tenho condições de dizer
por exemplo, o highlight intensity, o ponto de altas luzes, qual é a maior intensidade. Então, se eu aumentar esse highlight, tudo que for mais claro, ele vai tender a ficar ainda mais claro, né? Não sei se no vídeo, na captura, vai ficar evidente para vocês, mas me parece que 60% era um valor bom para esse exercício, né? Então, quando vocês forem fazer o exercício de 3D de vocês, que é um dos labs, que é o lab da aula 8, seria interessante que vocês explorassem isso. Então, eu vou clicar em OK, então eu tenho uma forma geométrica pronta. A ideia, como eu mostrei para vocês em exemplo, é atribuir nessa forma geométrica, atribuir uma textura. No exemplo que foi feito, eu trabalhei da seguinte forma: eu utilizei retângulos, se você se lembra, então eu trabalhei com retângulos, eu escolhi uma cor bem contrastante em relação à minha cor de base. Então eu trabalhei, por exemplo, com um laranja, escolhi um laranja escuro, né? Posso até fechar um pouquinho a forma, e aí o que que eu vou fazer? Arrasto ela para o lado com o meu Shift apertado e o Alt, e vou apertando Ctrl D de dado para reproduzi-la várias vezes, né? Então a ideia é que eu faça um conjunto de formas retangulares, laranjas, perdão, e vou agrupar todas elas. E agora justamente vem a questão que foi abordada na aula. Então, a ideia, o ponto alto, é a gente trabalhar com a possibilidade do 3D. No caso, nós estamos trabalhando com 3D Revolve, não com a extrusão e o símbolo. Então, eu vou voltar lá no meu Illustrator. E aí, o que que eu vou fazer? Vou no meu menu Window, Symbols, e eu tenho, como foi demonstrado para vocês em sala de aula, alguns símbolos que são pré-definidos, que eu recomendo que vocês não usem, porque eles têm carinha de clipart, né? Tem carinha de figuras já pré-feitas, né? Mas para esse momento, o objetivo dos símbolos é justamente não utilizar as figuras que estão pré-feitas ou pré-determinadas, mas utilizar essa textura que nós fizemos com a barra como um símbolo para nós. Então, clico nesse conjunto, arrasto na minha barra, na minha paleta de símbolos, posso atribuir um nome, eu vou chamar de barras, barras, clico em OK e repara que as minhas barras, elas foram atribuídas aqui na minha paleta de símbolos. Toda figura geométrica ou todo vetor que já tem um efeito aplicado, quando eu quiser fazer uma edição sobre ele, eu preciso vir aqui em Window e tem uma opção chamada Appearance. Então, quando eu vou em Window Appearance, eu observo que, e eu estou com o meu objeto selecionado, ele está dizendo que eu tenho um objeto com o preenchimento, o efeito 3D Revolve aplicado. Vou dar dois cliques nele. E aí vou vir aqui na opção chamada Map Art, perdão. E no Map Art eu tenho o meu mapa de símbolos. Então seleciono o mapa de símbolos, seleciono a barra e aí você vai ter que fazer um trabalho de posicionamento ou reposicionamento dos elementos dentro da minha figura geométrica. Então abro e vou abrindo as minhas barras que eu desenhei e repara que a barra ela vai acompanhando a barra vai acompanhando a geometria da forma que eu desenhei. Então, aperto aqui OK, aperto OK, e aí o que acontece? Eu tenho uma figura geométrica, eu tenho um donut, né? Eu tenho uma boia, poderia ser uma boia, enfim, é uma forma tridimensional que a partir de uma biblioteca de símbolos, que é um recurso relativamente simples do Illustrator, eu consigo fazer a aplicação. E lembrando que, voltando no Appearance, eu consigo mudar, por exemplo, a intensidade ou a posição da luminosidade, né? Eu quero a luz mais de cima, ou eu quero a luz mais do canto superior esquerdo, por exemplo, eu quero modificar a forma com que essa boia ou com que esse donut está sendo exibido, eu posso rotacionar e deixar a minha figura do estilo que eu quero. Tudo bem? Então é basicamente essa ideia de trabalhar com o 3D Revolve. Então esse foi um dos exemplos que eu mostrei para vocês.
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um novo artboard com a minha ferramenta de artboard. Eu clico com o Shift apertado e o Alt, cliquei e abri um novo artboard. Vou deletar os dois e eu já tinha uma figura pré-definida. Então, eu vou pegar aqui a garrafinha. Então, colei a garrafinha. Então, o trabalho que eu fiz com essa garrafinha foi um trabalho bem simples mesmo, tá bom? Bem normal, bem tranquilo. Então, eu vim na minha ferramenta de caneta, que é a Pen Tool. Primeira coisa que eu fiz, eu defini uma cor. No caso, eu pintei de magenta, que é uma cor bem contrastante, deixei sem preenchimento. E lembra que quando você trabalha com o 3D Revolve, ele complementa a figura. Então, assim, eu não preciso desenhar a garrafa inteira para ter a forma tridimensional do objeto que eu vou querer produzir. Então, o que que eu fiz? Com a garrafa já importada, você pode apertar Ctrl 2, que você vai locar ou você vai deixar o elemento preso, né, travado, não tenho como mexer nela mais. Vou na ferramenta de caneta, né? Estou com a cor selecionada. E agora, gente, eu recebi alguns exercícios por e-mail já utilizando a caneta, que foi solicitado já em outras atividades. Por favor, quando vocês forem trabalhar com efeito de caneta ou forem fazer qualquer outra coisa, é, utilizem o efeito com capricho, né? Procurem trabalhar com o vetor de uma maneira com capricho para que você tenha um resultado bom para o seu exercício, né? Capricho, eu digo, trabalhar bem com as formas. Nós vimos a Smooth Tool e vimos outras ferramentas que podem te ajudar. Então, como é que a gente vai trabalhar nessa garrafa? Venho aqui com a minha caneta. Se te ajudar, você pode até vir aqui pôr uma linha guia na porção central dela para você delimitar mais ou menos o meio, né? Vou puxar um pouquinho para a esquerda aqui e vou lá na Pen Tool. Não posso esquecer de atribuir a cor. Ó, cliquei, clico, seguro e arrasto ele para cima, ok? Para eu continuar meu desenho, como eu tenho essa guia adicional, ele acaba danificando um pouco o meu desenho. Então, para eu fazer uma forma mais perfeita, o que que eu faço? Eu dou um clique e elimino esse ponto adicional. E aí continuo meu desenho a partir dele, ó. Clico, soltei, agora eu vou fazer essa curva. Clico, seguro e rotaciono. Eu não quero esse ponto adicional. Clico, clico, seguro e adiciono. Clico, clico. Vou fazer esse contorninho. Não precisa ser algo extremamente realista com relação ao que é a boca da garrafa. A gente vai precisar só de uma metade dela. Tudo bem? Então, vim até aqui, até a metade. Só deixa eu deixar um pouquinho reta. Posso agora até eliminar o meu guide. Vou dar um unlock, né? Vou tirar aqui, vou desbloquear a minha forma. E tem a forma da minha garrafa pronta. Tem alguns pontos que eu preciso melhorar, que não ficou tão bom. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta só fazer o vetor. Para fazer o vetor, ele precisa caprichar, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto ficou uma porcaria, ficou ruim. Você pode vir aqui com a Smooth Tool, que está dentro da sua ferramenta de lápis, ó, Smooth Tool. Seleciono meu vetor, vou com a Smooth Tool e dou uma passadinha de Smooth Tool aqui nela. Ah, essa curva não ficou tão boa, dá para trabalhar um pouquinho nela. Eu posso pegar esse nó e trazer ele um pouquinho para cima, para deixar ele um pouquinho mais arredondado. Ah, essa curva aqui, esse ponto, ele também não ficou tão bom. Eu vou com a Smooth Tool e arredondo as partes que não ficaram tão perfeitas. Então, gente, não é só vetorizar, precisa ter um certo capricho, né? Eu sei que muitas pessoas estão começando com Illustrator, mas assim, dá uma caprichadinha quando você estiver pensando no seu exercício para que você tenha um bom resultado no final. Então aqui eu posso até arredondar, deixar essa parte um pouquinho mais arredondada, né? E aí eu tenho a metade da minha garrafa. Poderia ser a metade de qualquer outra figura geométrica, né? Eu escolhi a garrafa porque é uma forma
relativamente simples, ó, tem um ponto que ainda pode ser melhorado aqui. Então a gente pode vir com o Smooth Tool aqui e dar uma trabalhadinha nele, né, para deixar ele um pouquinho mais simplificado. Se você quiser, você pode até engrossar um pouco mais. Eu estou trabalhando com uma linha de 3 pontos, vou deixar ela com uma linha de 4 pontos. E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui no meu original, acho que era de 7 pontos ou 8 pontos, 7 pontos, né? Eu vou deixar com menos porque eu deixei um detalhamento um pouquinho maior aqui. Se eu deixar com 7 pontos, talvez quando eu fizer o meu... Vamos deixar com 7 pontos também. Vamos ver o resultado, como é que vai ser. Então, a ideia é vir em Effect, 3D, e aí Revolve, que é o tema da nossa aula de número 8. E aí, quando eu aplico o Revolve, ele se transforma num cálice, né? Você viu que interessante, né? Porque ele, como eu expliquei para vocês, ele vai pegar a forma dessa garrafa, metade da forma, e vai fazer o 3D da contraforma dela. Se eu tiver deixado essa opção de Left Edge selecionada, ou seja, ele pega tudo que está à esquerda da forma e complementa com um desenho 3D. Se eu fizer o contrário, o Right ele vai completar o desenho da garrafa, beleza? Então, o exercício que eu mostrei para vocês foi isso, né? From left. E aí, aqui vale a mesma coisa. Perdão, aqui eu consigo movimentar, né? Trazer para baixo, trazer para cima, fazer exatamente a posição que eu quero. Eu consigo trabalhar também com a posição de luz. Gente, a maneira como vai se comportar no seu computador, a luz e etc., tem muito a ver com a capacidade de processamento e de memória RAM que você tem, tá bom? Então, eu não sei como é que está o seu computador, tudo mais, mas eu acho que com uma configuração mediana você consegue ter um resultado bacana para fazer isso que a gente está trabalhando. Legal? Então, deixei a minha figura pronta, deixei a minha figura definida. Agora nós vamos para a etapa seguinte, que é o Map Art, né? Então clico em Map Art. E aqui no Map Art, como esta figura é uma figura um pouco mais complexa do que a figura que a gente trabalhou inicialmente, então se vocês olharem, deixa eu apertar um OK aqui para aplicar, quando eu trabalhei com o Donut e a gente selecionou as opções aqui do Revolve e fomos no Map Art, eu tenho só uma surface, só uma superfície, porque é uma figura geométrica simples, né? Se eu pegar o mesmo exemplo do cálice e for lá no Revolve, o que, que vai acontecer? A hora que eu clico no Map Art, o que acontece? Eu tenho 19 superfícies, né? Porque cada parte da figura, se você for mudando aqui, o Illustrator ele vai indicando onde que vai ser aplicado o símbolo que nós vamos utilizar, tudo bem? Então é um trabalho que você tem que ter de identificar onde são aplicados, onde serão aplicadas as texturas de barra. Eu já dou um spoiler para vocês que os números iniciais não correspondem às faces externas, mas isso é uma coisa que vocês precisam buscar, tá bom? Então eu vou selecionar, vamos adiante, eu vou selecionar acho que talvez do 8 em diante, então eu vou lá em Symbol, vou em barras, e nada acontece, vamos ver a partir do 9, barras. Então, a partir do 9 eu já começo a ter a aplicação de barras aqui na base do meu cálice, né? Nesse caso, eu vou escolher a opção Scale to Fit, porque eu tenho a opção da barra se alinhar ou se adequar exatamente à forma do meu desenho. Vou para Surface 10, a mesma coisa. Escolho as barras, dou Scale to Fit e o que acontece? A barra ela vai acompanhando o desenho da superfície que eu estou aplicando. Vou na número 11, que é o corpo, barras, Scale to Fit, e ele vai acompanhando, superfície 12, barras, Scale to Fit, superfície 13, barras, Scale to Fit. E por aí vai.
tá bom? Até você completar a sua imagem com essa textura. Poderia ser outra textura? Poderia. Você pode fazer um outro padrão, você pode fazer o que você quiser, literalmente. Entendam que aqui eu estou mostrando para vocês a técnica, como que vocês vão resolver, o que o briefing do seu projeto, se for um projeto real, pede, vai variar. Então você vai ter que adaptar ou você vai ter que utilizar esse recurso, né, ou os recursos que são apresentados para vocês, de acordo com a necessidade que você tem, de acordo com a necessidade do seu projeto. Legal? Então, aqui foi uma ideia. Pode ser que, por exemplo, essa parte do map art interna não tenha ficado tão legal. A gente pode voltar nela e, e excluir, por exemplo. Aqui eu não quero, e na 17 eu não quero, e na 18 eu não quero, por exemplo. Então, é só você fazer um trabalho de identificação, né, de onde efetivamente, eventualmente, a textura que você aplicou não ficou tão adequada e você fazer esse trabalho de limpeza, tá bom? Mas o que tem que ficar para vocês efetivamente é a maneira, né, o procedimento que você tem para poder fazer uma figura geométrica utilizando o recurso 3D, no caso específico 3D Revolve, aqui do nosso Illustrator. E para finalizar, se você quiser, você pode até fazer uma sombra própria, como nós fizemos lá atrás. Eu não sei se alguém viu o vídeo que eu fiz da aula de número 5, que eu falo do preenchimento gradiente, do preenchimento radial. E quando a gente fala de preenchimento gradiente e preenchimento radial, a gente se baseia na questão de matiz, brilho e saturação do HSB para a gente poder trabalhar com a forma do que você vai construir essa sombra, né? Então eu posso, por exemplo, vir com uma figura geométrica por debaixo desse cálice. Vou pintá-la de magenta, eu não quero contorno, então vou deixá-la sem contorno. Vou no meu preenchimento, como o meu magenta já está aparecendo aqui, eu vou mudar o meu preenchimento para radial. Antes disso, eu vou aplicar o magenta, mudo o meu preenchimento para radial, jogo o preto fora, dou um clique ao lado do magenta que está aqui, jogo a outra cor fora e com duas cores apenas, o que eu posso fazer? Eu tenho um preenchimento que está aplicado como gradiente. O que eu faço? Essa última cor, que é a cor, provavelmente a cor que está ao centro, eu tenho duas possibilidades. Eu posso vir no HSB e reduzir a saturação dela para que ela fique mais clara, que não é a ideia. A ideia é que a gente tenha uma sombra própria. Então a gente vai deixar ela mais escura. E a sombra do lado externo, ou seja, o que está do lado de fora, que é o que vai dar o volume para a figura, o que eu vou fazer? Eu clico no magenta, que ficou no meu degradê. Em vez de utilizar a opacidade de 100%, o que eu faço? Eu zero a opacidade. Não necessariamente eu preciso zerar, mas talvez eu possa deixar um valor um pouquinho maior. Posso diminuir um pouquinho o brilho? Não, vou zerar, efetivamente. Vou dar um bom resultado. Só que aí eu tenho um problema que a minha sombra, além de ela estar por cima da minha figura geométrica, isso a gente resolve rápido, então eu clico no botão direito, Arrange, Center Back, mando ela para baixo. Só que eu tenho a marcação aqui, né, da minha figura geométrica, eu tenho a marcação do meu círculo. Então, para a gente resolver isso, ferramenta de gradiente, Gradient Tool, que está aqui na minha área de trabalho, em algum lugar, vamos ver. Deixa eu só dar uma zeradinha aqui no meu Essentials Tool, Essentials Classic. E aí eu vou procurar a minha ferramenta de gradiente. Nossa, meu gradiente sumiu, que ótimo.
eu vou utilizar o gradiente que está aqui. Por alguma razão do destino, não estava aparecendo lá, mas ele voltou para cá. Para você visualizar todas as ferramentas do Illustrator, é só você dar um clique aqui embaixo, ó, no Edit Toolbar, ele aparece todas as ferramentas de tudo. Então, por algum motivo, acho que eu tinha editado a minha área de trabalho, o meu gradiente tinha sumido, então ele voltou para cá. Então, clico na minha ferramenta de seta preta primeiro, depois eu clico no gradiente, e na hora que aparece o gradiente, ele me aparece esse círculozinho que está aqui. Repara que eu tenho uma bolinha preta aqui em cima. Nessa bolinha preta, o que eu faço? Eu clico nela, seguro o botão do mouse, você não precisa nem de Shift, né? Nem de nada. Você fecha ela e você pode abrir o gradiente para o outro lado, fazendo uma sombra ou uma sombrinha delicada para essa forma geométrica que foi feita. Tá bom? Então é basicamente essa ideia. Eu gostaria que cada um de vocês experimentasse o Revolve, experimentasse primeiro fazendo o Donut, como eu mostrei para vocês, e depois fazendo o cálice. Se vocês precisarem dessa imagem, eu posso disponibilizá-la para vocês num link, posso até deixar no link do vídeo para vocês, mas a ideia, gente, é que vocês pratiquem, tá bom? Trabalhar com 3D Revolve e trabalhar com símbolos é algo que dá muita possibilidade para a gente trabalhar com o Illustrator. Mais para frente, né? Espero que no nosso próximo encontro a gente possa ver a aplicação do 3D de extrusão, mas não trabalhando com extrusão de letra, como a gente fez, que eu falei que é uma prática não bacana, porque, enfim, não funciona bem, enfim, não deu muito certo, em função aí de muitos usos ao longo da história, mas dá para a gente fazer uns mockups ou fazer coisas bem interessantes utilizando a extrusão, tá bom? Então fica a minha dica, qualquer dúvida é só me chamar, me manda um e-mail, estou à disposição, é isso aí. Tamo junto.